Presta atenção nisso aqui, ó. O Street Journal acabou de publicar um editorial essa semana dizendo que o único deal possível com o Irã é a queda do regime. Não é um colunista escrevendo, é o editorial board, a posição oficial de um dos maiores jornais do mundo. E o argumento é simples. Em junho, Israel e os Estados Unidos destruíram o programa nuclear iraniano. Enterraram Isso aqui vai ser incrível pro mundo, mas isso aqui não vai gerar tanto capital eleitoral dentro dos Estados Unidos, entendeu? Vai gerar um pouco, mas não vai gerar tanto. Compreendem? A captura do Maduro gerou capital eleitoral? Gerou, mas pouco. Capital político? Gerou. Mas não gerou tanto quanto se ele não tivesse feito a cagada do IC, entendeu? Esse que é o ponto. Material nuclear debaixo das montanhas de concreto. Em dezembro e janeiro, o povo se levantou. Milhões nas ruas pedindo o fim do regime. E o regime fez o quê? Massacrou milhares. Depois disso tudo, qual o sentido de um deal? O que o Irã vai oferecer? Limitar o enriquecimento nuclear? Já não tem mais programa. O que o Irã vai pedir? Alívio de sanções? Quer dizer, dinheiro para financiar a repressão? Fazer um deal agora seria salvar um regime que está caindo. Seria trair milhões de iranianos que arriscaram suas vidas, confiando nas palavras de Trump. Se começarem a matar, nós vamos atirar também. A armada americana está toda lá, Patriot, posicionados, e ele não está pagando esse custo à toa. Agora, lembra do Obama? Lá na Síria, Assad usou armas químicas e o Obama não fez nada. O Putin viu, imitou, tomou a Crimeia e depois invadiu a Ucrânia inteira, e nada. Quando você ameaça e não cumpre, o mundo inteiro recalcula. O editorial está dizendo, Trump, não repita o erro. E aqui está o ponto maior. Isso é o terceiro eixo. China, Rússia e Irã. Se o regime iraniano cai, o Hezbollah perde o patrocinador. O Hamas, já debilitado, perde o patrocinador. Os Houthis também. O Oriente Médio inteirinho muda. China e Rússia perdem o braço de poder na região. E os Estados Unidos podem absorver qualquer disrupção. São o maior produtor de petróleo do mundo. E o preço hoje está mais baixo do que antes da guerra de junho. O leverage existe, o momento existe e o povo iraniano desesperadamente pede por ajuda. A pergunta é uma só. Trump vai usar esse momento ou vai desperdiçar? A história mostra que quando você tem a chance de derrubar um regime que financia terrorismo, empobrece seu povo e ameaça seus vizinhos, você não negocia. Você age com firmeza. Meus amigos, eu acho que a humanidade aprendeu com as cagadas do Biden e do Obama. A gente só tem guerra na Ucrânia por causa do Obama e do Biden. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E depois que começa uma guerra é muito difícil parar. Sai muito caro. E a nossa sorte é que a Rússia está enfrentando grandes dificuldades, mas é péssimo. E aqui vem o motivo da estratégia do Trump. É isso aqui que o Trump tinha medo. Ó. Grã-Bretanha foi colonizada por imigrantes, afirma Hackfall, coproprietário do Manchester United. O que quer dizer isso? Basicamente, na França isso fica mais evidente, que hoje 30% são descendentes diretos de imigrantes. Ou seja, daqui a pouco a maior parte da população, acho que é 15 ou 30%, não lembro, não sei se 30% era a projeção para 2030 ou se agora já é. Mas daqui a pouco quem vai decidir as eleições, quem vai decidir a direção da França não são os franceses, porque a maior parte vão ser descendentes diretos de imigrantes, e eles vão pensar e querer implementar cada vez sua cultura. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos nos horários lá das religiões muçulmanas, as cidades parando. Ou seja, cada vez a Europa se torna muito mais muçulmana, se torna muito mais um continente de imigrantes do que um continente de europeus. E eles estão permitindo isso. E aí, para não permitir isso, que os Estados Unidos estão fazendo o que está fazendo, o Trump está fazendo o que está fazendo. Só que tem um custo. Ele fez uma parada muito acelerada, não precisava ser nessa velocidade toda e não precisava ser nessa truculência toda. Isso não traz voto. Então ele se excedeu um pouco e agora está pagando um custo eleitoral. Teve um indivíduo que falou que é impossível impossível o Senado americano mudar para democratas. Não sei. Depende de como que ele vai fazer, né? Depende de como que ele vai fazer esse processo, porque ele está se desgastando, perfeito? Agora vamos seguir para a nossa grande questão, meus amigos, que é as eleições do Brasil. Voltemos às eleições do Brasil. Pessoal, lembrem aí de quem puder colaborar aqui, ó, tem meu Pix, tem o QR Code aqui do lado, a gente está com apenas 1/3 ainda da meta. Se não bater a meta, não teremos live amanhã. Seguindo agora, presta atenção nessa pesquisa incrível que a gente pode ver que o Lula está indo para o buraco. Presta atenção. Pessoal, pesquisa Quest divulgada nessa quarta-feira mostra que a aprovação do governo Lula oscilou dentro da margem de erro. São 49% que desaprovam e 45% que aprovam o presidente. A desaprovação se mantém estável. Lembrando que Quest tende à esquerda. Desde o último trimestre de 2025. Já a aprovação variou de 47% para 45% entre janeiro e fevereiro. O levantamento traz também cenários para a eleição presidencial de 2026. Mas primeiro, vamos lembrar, as candidaturas ainda não são oficiais e precisam ser confirmadas pelos partidos entre julho e agosto. Lula aparece à frente em todos os cenários de primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro está em segundo lugar em todas as simulações e, segundo a Quest,
se consolida como o principal adversário do presidente. É a primeira pesquisa que não inclui o governador Tarcísio de Freitas, que afirma que vai disputar a reeleição em São Paulo. Além de Lula e Flávio, o levantamento testou os nomes dos governadores Ratinho Júnior, do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Romeu Zema, de Minas Gerais, do fundador do MBL, Renan Santos, e do ex-ministro e ex-deputado Aldo Rebelo. Nos cenários testados, Lula varia entre 35% e 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro tem entre 29% e 33%. A diferença entre os dois vai de 4 a 8 pontos. Nas simulações de segundo turno, Lula também lidera contra todos os adversários, com vantagens que variam de 5 a 19 pontos. A disputa mais apertada é contra Flávio Bolsonaro, 43% a 38%. E olha a tendência. A tendência do Lula é cair, a tendência do Flávio é subir. Mas temos que lembrar um ponto. A margem de erro da pesquisa Quest é de 2 pontos, para mais ou para menos. Tem que lembrar de um ponto. Não começou ainda a pancadaria em cima do Flávio. A gente tem que ter o pé no chão nesse sentido. Não se começou ataques direto ao Flávio. A ordem do PT ainda é segurar para o Flávio se consolidar como candidato. Eles estão com medo, eles já flertaram em atacar, mas seguraram, flertaram em atacar, seguraram. Só que esse é um dos pontos que a gente não está vendo ainda, são os ataques. E a gente está vendo o Lula articulando com quem quer. Qualquer indivíduo que queira articular com ele. Porque todo mundo que ele tentou agora trazer para a vista e tudo mais, ninguém aceitou. Presta atenção nessas colocações. O pai do senhor, senador Renan, dizendo que se o presidente Lula convidar o MDB, ele consegue maioria na convenção para levar o MDB para a chapa fechar esse... Não, Ricardo, essa pesquisa não está desatualizada. Essa é outra pesquisa. Você deve estar se referindo a outras pesquisas, acho que da Futura e da Paraná. Essa aqui é da Quest, que é mais esquerdopata, tá? Só quis mostrar que até a mais esquerdopata está indo pela linha positiva pra gente, tá? Só quis deixar bem claro isso. Vamos seguir aqui. Esse acordo à reeleição do presidente Lula. Pergunto, o senhor é candidato a vice? Não, eu sou candidato a governador de Alagoas. Mas eu acho que a grande discussão, Andréia, é como o presidente vai conduzir a ampliação da aliança para essa eleição. Ele fez isso muito bem na eleição passada. Aliás, a capacidade de articulação política do presidente Lula ela é reconhecida por todos, né? Na última eleição, ele foi candidato de oposição contra um presidente em reeleição, mas teve mais tempo de televisão, uma aliança mais ampla no primeiro turno, mesmo o Bolsonaro tendo entregue parcela significativa do governo ao Centrão naquele momento. Mesmo assim, o presidente Lula conseguiu ter uma aliança mais ampla. Agora, o desafio é o mesmo, só que com melhores condições. O governo tem mais condições de fazer uma discussão, Valdo, ampla, no sentido de ter uma frente que, a meu ver, tenha a esquerda, ocupe o centro o máximo possível, no sentido de deixar o bolsonarismo mais à extrema-direita, que é onde ele está posicionado. E tem perdido, nos últimos tempos, a discussão com os partidos do centro. E eu acho que o presidente Lula está fazendo isso com competência ao dialogar com todos. Ou seja, ele quer ir para o centro, mas o centro não quer ele. Renan Calheiros é um centro, mas ele não tem tanta força. O cara forte hoje no centro é o Kassab. O Kassab tem as maiores prefeituras, está trazendo todos os governadores, esquece, não for o Kassab nem ninguém. Para puxar o Lula, não é ninguém. E o Kassab vai sentar no colo do Flávio no segundo turno, se o Flávio for o segundo turno, esse é um fato. E o Flávio vai sentar no colo do Kassab se o candidato do Kassab for. Isso aqui é o acordo implícito dos bastidores. E lembre que para esse vídeo alcançar mais brasileiros, você precisa curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.